Ainda falando sobre a preservação do meio ambiente, a equipe da Sintonia veio visitar esse local maravilhoso, que tem influência direta na recuperação de matas nativas em todo o Alto Vale do Itajaí. Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a APREMAVE. É daqui que saem mudas de árvores nativas não só para o Alto Vale, não só para o Brasil, mas para todo o hemisfério sul do planeta. Estamos com Miriam Prochnow, ela que é sócia fundadora da APREMAVE. Miriam, 35 anos, a APREMAVE realmente tem se dedicado a esse assunto que está à tona nesse momento, que é a preservação também do meio ambiente, Miriam. Essa, né, não só a vida da APREMAVE, mas, por exemplo, a minha vida, né, diuturna, são 24 horas quase dedicadas à questão da defesa da Mata Atlântica, da restauração da Mata Atlântica, né. E a APREMAVE é uma organização que a gente chama, que tem um lema que chama boca no trombone e mão na massa, né. O que é isso? Que por um lado a gente tem um trabalho assim de muito ativismo, quando a gente encaminha alguma denúncia de desmatamento, de poluição, né, chama a atenção das pessoas da necessidade da conscientização ambiental. Às vezes as pessoas nos rotulam de ecochatos, né, então essa é a parte, digamos assim, do ativismo e da mobilização. O mão na massa é exatamente apresentar para a sociedade soluções para os problemas ambientais que a gente tem, né. Então, isso que vocês estão vendo aqui hoje, que é a produção de mudas nativas para fins de restauração, é uma dessas soluções que ao longo de 35 anos a APREMAVE iniciou e vem aprimorando e desenvolvendo para que cada vez mais a gente tenha melhores condições de fazer a restauração que precisa ser feita, né. E nós também trabalhamos com conservação, né, ou proteção de remanescentes naturais, então apoiando a criação de unidades de conservação, como o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica aqui em Atalanta. Nós temos a própria APREMAVE tem uma reserva particular do patrimônio natural, a Serra do Lucindo, em Bela Vista do Toldo. A gente apoia a elaboração de planos de manejo de unidades municipais ou estaduais ou federais, né. Então é um trabalho bastante amplo e também vinculado com a própria educação ambiental. Aqui é tudo, 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 tudo lindo. Um dos projetos desenvolvidos de restauração é esse local, ao lado do viveiro da APREMAVE, a chamada Trilha da Restauração. E será que dá diferença? Todo esse espaço não tinha árvore. E o projeto começou em 2004. Essa foto é de 2005, quando estava mais ou menos em um ano que as árvores haviam sido plantadas. E sabe onde era essa área? Esse espaço de mata. Em 2009, Miriam e o esposo Vigold completaram bodas de prata e geralmente os casais comemoram essa data muito importante, mas a comemoração deles foi um pouco desafiadora para os Um convidados. projeto que chama Clima Legal, que é exatamente as pessoas que querem contribuir, né, com plantio de árvores para diminuir a pegada, né. E aí eu e o Vigo comemoramos nossas bodas de prata em 2009. E a gente pediu para os convidados não trazerem presentes, mas fazerem uma adesão ao programa Olha Clima só. Legal. E com os recursos que os convidados da festa doaram, a gente plantou esse bosque. Olha que bacana. E quando a Miriam fala em colocar a boca no trombone e a mão na massa, é isso, é a recuperação. Aqui imagens do projeto do mutirão de plantio que foi realizado em 2008, em um bosque aqui próximo à Trilha da Restauração. E a Sintonia marcou presença em 2008 nesse projeto. O viveiro da APREMAVE tem capacidade de produção de 1 milhão de mudas por ano. Mas você sabe como que é o processo
para transformar uma semente em uma muda que vai se transformar em uma árvore, a Premave faz tudo isso. E convido você, vamos conhecer? O Alex está conosco, vai nos explicar como que funciona a máquina Elepot. Alex, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia aqui? Bom, essa é a nossa máquina de enchimento de embalagem Elepot, que é o lugar que a gente bota o substrato. Ele vem em sacos, embalagens de até 8 quilos. Aí ela entra, como a gente tem um compressor lá, é o compressor a vácuo que faz o enchimento da embalagem. Aí ela chega aqui nessa câmara, o vácuo puxa e enche as embalagens. Aqui a gente tem o rolo, que vem 12 mil, dá para fazer 12 mil embalagens cada rolo desse. Aí ele já vem com uma resina nas suas extremidades. Aí ele vem, passa aqui por dentro. Essa pecinha aqui fica a 120 graus. Aí como ela esquenta essa resina, ela acaba colando ela. Aí esse aqui é a peça que faz a medida dela. Isso aqui é o tamanho, a gente regula como a gente precisa. Aqui é a faca que faz o corte do Elepot. E aqui a gente fica para fazer o recolhimento dela. A gente bota elas todas nas suas caixas. Miriam, como que é o processo para essas sementes chegarem até vocês? Qual que é o primeiro processo, então, que também acontece quando a semente chega aqui na Premave? Bom, como eu já falei, tudo começa com a semente, né, e com as florestas remanescentes que têm as árvores que produzem sementes. Então nós temos um cadastro de árvores porta-sementes localizadas no Alto Vale e em outras regiões do estado de Santa Catarina, com informações sobre a espécie, a época em que ela dá semente, o local onde ela está, e a nossa equipe, nós temos uma equipe de coleta que vai até os locais para fazer manualmente a coleta dessas sementes e trazer para o viveiro. Para a fabricação das mudas aqui, qual que é o processo? A semente chega aqui, qual que é o processo que vocês fazem então? Dependendo, né, então, da espécie, ela precisa de algum procedimento de limpeza, que é separar, né, a polpa da fruta da própria semente. Então a gente faz essa análise do que a semente precisa, ou ela precisa de uma quebra de dormência, por exemplo, colocar numa água quente, né, para dar um choque para que ela possa germinar. E aí ela vem para essa área aqui do viveiro que a gente chama de berçário, né? São caixas com substrato, cada uma recebe, é semeada, né, na forma que precisa. Normalmente uma semeadura com uma cobertura por cima, né? E ela fica aqui até germinar e está num ponto que já pode ir para outra área do viveiro, onde se faz a repicagem para dentro da embalagem Elepot. Aí entra o trabalho do Nirto. Vamos lá! Chegamos ao próximo processo. Seu Nirto, como que é o nome desse processo aqui e de que forma que é realizado então? É a repicagem. Como é que é feita a repicagem? Pegar da mudinha, cortar da pontinha da raiz, feito o buraco, o repicador, e botado ela e afirmado ela bem afirmada. Tem que ter alguns cuidados aqui, não pode ser de qualquer jeito, né? Não, tem que ter os cuidados, não pode ser de qualquer jeito não. Não pode dobrar? O que não pode acontecer? Não pode dobrar a raiz dela, ela tem que ficar reta, né? Senão ela morre, ela não vai vingar não. Beleza pura de viver, como é lindo passar tempo. Agora, é uma produção em larga escala. Produções em larga escala acabam enfrentando problemas com ervas daninhas, com pragas. Miriam, aqui vocês também enfrentam isso e como lidar com essa situação então? Bom, erva daninha a gente faz a coleta manual, né? Mas normalmente nesse substrato você não tem uma ocorrência tão grande de ervas daninhas concorrentes e a hora que a muda começou a crescer, ela também já não dá mais esse espaço. Com relação a outro tipo de pragas, né, fungos, algumas lagartas ou até joaninhas, que são insetos que vêm comer, formigas, a gente acaba fazendo controle biológico, né? Uma coisa bem importante é a diversificação das espécies, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui o ingá e ele é atacado por uma praga,
e essa praga só gosta de ingá. O outro ingá vai estar aqui. No meio eu tenho uma outra espécie que é o pinheiro bravo, né. Então isso já serve como uma barreira natural para que a praga não chegue nas outras árvores da mesma espécie. E o outro tipo de controle biológico que a gente faz é o uso de cinza, um composto com pimenta, por exemplo, que serve de repelente para joaninha. Existe um produto de controle biológico chamado Dipel, que controla lagartas. Então, estritamente, as metodologias que a gente usa são controle biológico, mesmo sistema que se usa numa produção orgânica, por exemplo, de verduras ou, né, de agricultura orgânica. Miriam, depois do processo de repique, o que mais? Quais são os próximos processos então para as sementinhas serem transformadas então em mudas que serão árvores? Bom, depois que ela é repicada, ela fica um tempo, né, na estufa maior ali para crescer, um determinado tamanho, e aí é feita uma seleção, né? Você seleciona por tamanho e ela vem aqui para fora, nessa estufa que só tem o sombrite, mas aqui já pega chuva, para começar a segunda fase do crescimento, né? Então, nós temos mais espaço entre as mudas, exatamente para que elas possam crescer. Esse aqui, por exemplo, é uma muda de cedro e ela está classificada de acordo com o tamanho, e daqui elas vão para um viveiro que não tem sombrite, que não tem nada, que é o processo de rustificação. Preparação já para ir para a natureza. Uma muda dessas, por exemplo, ela já pode ir para a natureza, né? Tem lugares onde, por exemplo, eu preciso de uma muda de cedro, eu só tenho desse tamanho, a gente planta porque ela está pronta para ir a campo. O ideal é que cresça um pouquinho mais. E é importante, por exemplo, também que você perceba que a muda já tem um sistema radicular bem formado, né? Essa teia de raízes aqui, ó. Você vê que a embalagem Elepote, que é essa embalagem de papel degradável, ela permite que a muda forme esse sistema de raízes forte, né? Como a gente não precisa tirar a embalagem na hora de plantar, você planta ela do jeito como ela está aqui, é praticamente, ó, eu coloquei a muda na terra, ela vai continuar crescendo e não vai sentir, né, essa transporte do canteiro para a terra, porque no saquinho plástico eu tinha que ir lá, abrir o saquinho plástico, isso mexe com a terra, né, mexe com a muda, mexe com a raiz, e aqui não, do jeito que ela está, eu posso plantar e está pronto. Aqui é tudo lindo. Miriam, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, a Premav também está de portas abertas. Como que faz então para poder ter acesso também a esse trabalho maravilhoso de vocês na Premav? Olha, Josué, com certeza a Premav é uma organização que está sempre de portas abertas para a comunidade, e qualquer pessoa que queira vir aqui conhecer o viveiro, conhecer uma área de restauração, se engajar em algum projeto, participar de alguma atividade de educação ambiental, pode fazer contato, né? Ou um grupo de estudantes que queira vir aqui passar um dia, conhecer um pouquinho mais de perto sobre o que é a Mata Atlântica, como é que eu faço para cuidar, para restaurar, né? A gente tem os telefones que estão disponíveis para fazer esse agendamento, tem um formulário também no site. Então, sintam-se realmente todos convidados a vir até aqui, porque o importante é que cada vez mais as pessoas se engajem, né, nessa pauta da conservação, da proteção e da restauração da natureza.